Irmão de Hosea Matthews em Red Dead Redemption? Ué? De onde veio esse personagem? Qual é o motivo dele ser tão parecido com o Hosea que vemos em Red Dead Redemption 2? Boa pergunta. Água e honestidade é uma missão secundária fascinante de Red Dead Redemption, trazendo dilemas morais e escolhas que impactam a honra do jogador, que pode ser feita com John Marston em 1911 ou Jack Marston em 1914. Nessa missão, o jogador conhece Andrew McAllister, que recebeu voz do ator Jim Conroy. Este ator também deu voz ao líder religioso Anders Hengerson dos Chelonians em Red Dead Redemption 2. Andrew McAllister está determinado a encontrar água subterrânea usando uma vara de radiestesia. Ele acredita que há um grande reservatório sobre Pleasance House e pede ajuda a John Marston para adquirir a escritura da propriedade. Essa missão destaca a liberdade de escolha do jogador, permitindo que Marston obtenha a escritura de diferentes maneiras, cada uma impactando sua honra e reputação. Durante as missões principais, dentro do jogo, também existem diversas missões secundárias. O jogador pode encontrar diversos personagens que representam diferentes aspectos da sociedade da época, incluindo aqueles que buscam prosperar em meio às mudanças. A missão Água e Honestidade reflete essa realidade, mostrando um homem tentando garantir seu futuro em um mundo que está se modernizando. A busca por água simboliza a luta pela sobrevivência e pelo progresso, enquanto as escolhas de Marston representam os dilemas morais enfrentados por muitos no Velho Oeste. No vídeo de hoje, será apresentado o máximo de informações referentes a esta missão secundária chamada Água e Honestidade. Se você curte nosso trabalho e puder, te convido a fazer parte do nosso grupo de membros, assim como estas pessoas maravilhosas que estão aparecendo agora na tela. Gratidão a todos do canal, aos inscritos que sugerem vídeos nos comentários e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo insano aqui em nosso canal Mundo Aberto Games. Now you can't rob the place now, can you? Now get! Friendly old bastard, ain't you? I don't need me no friends. John Marston encontra Andrew McAllister em um pequeno acampamento na estrada, exatamente nesse ponto marcado no mapa. McAllister é um homem determinado, que acredita ter encontrado um grande reservatório de água subterrânea sob Pleasance House. Ele usa uma vara de radiestesia, um instrumento que, segundo crenças populares, ajuda a detectar fontes de água ocultas no solo. No vídeo que trouxe sobre os Chelonians, falei um pouco sobre eles pelo fato de existirem teorias que apontam estas pessoas como descendentes desse culto religioso. Fiquem tranquilos que este vídeo estará nos vídeos finais para vocês se aprofundarem mais sobre esse tema. Eu gostaria de merendar, se tem algum lanche para me comer. McAllister explica que, sem acesso a ferramentas modernas de irrigação, ele precisa confiar na radiestesia para localizar um local adequado para a perfuração. Ele está convencido de que há uma grande reserva de água sob a propriedade e deseja comprá-la para construir um poço e garantir um futuro próspero. McAllister pede a Marston que obtenha a escritura de Pleasance House, oferecendo uma recompensa generosa pelo serviço. No entanto, o proprietário da casa, Clyde Evans, não está disposto a vender facilmente. Muitos jogadores acreditam que Clyde Evans tem uma aparência muito semelhante a Hosea Matthews, um dos membros mais respeitados da gangue de Dutch em Red Dead Redemption 2. Essa semelhança gerou diversas teorias, incluindo a ideia de que Clive poderia ser Hosea em uma fase mais avançada da vida. Nada a ver. A confusão acontece porque Clive e Hosea compartilham algumas características físicas e até um certo estilo de vestimenta. No entanto, eles são personagens completamente distintos, sem qualquer ligação oficial na história do jogo. Além disso, suas personalidades são bem diferentes. Hosea é um estrategista astuto e carismático, enquanto Clyde é um fazendeiro solitário e desconfiado, que não gosta de estranhos. Now you can't rob the place now, can you? Now get!
Friendly old bastard, ain't you? Outro fator que contribui para o mal-entendido é que, apesar da história em Red Dead Redemption 2 ter iniciado antes, ela foi lançada muitos anos depois do primeiro jogo, e a Rockstar Games aprimorou bastante os modelos de personagens. Isso fez com que alguns NPCs de Red Dead Redemption 1 parecessem versões menos detalhadas de personagens de Red Dead Redemption 2, levando a comparações e especulações. Para esclarecer de vez essa questão, aqui estão os atores que deram vida a esses personagens. Clyde Evans foi interpretado por Bruce McVitie, já Hosea Matthews foi interpretado por Curzon Double. Ao ser abordado com a proposta de obter suas terras, Clyde Evans não demonstra interesse em vender sua propriedade tão facilmente. O jogador então tem 3 opções para adquirir a escritura: pagar $200 pela escritura, garantindo que Evans possa se mudar para Blackwater e mantendo sua honra intacta, roubar a escritura, o que resulta em perda de honra, ou abater Clyde Evans para obter o documento à força, também impactando negativamente a reputação do jogador. Sabe de uma coisa? Lembrando que, se você matar ou executar Clyde Evans, entregará o documento a McAllister todo sujo de sangue, e através dessa cutscene descobrirá que Clyde pretendia morar em Blackwater, perto de seu irmão. Oh, there's blood on this deed, Marston. I didn't tell you to kill the poor old man. Here, take the money. That old bastard's got a son living up in Blackwater, so I'd be real careful not to publicize this sale too much. Unless killing entire families is a pleasure of yours, of course. Maybe for $200 I could give you the deed to this land, find myself a place up in Blackwater. Mas se você decidir comprar a propriedade, poderá recuperar o dinheiro com McAllister após entregá-lo à escritura do terreno, além de aumentar sua honra. O Velho Oeste era um período de transição e caos, onde a linha entre certo e errado era frequentemente colocada à prova. Red Dead Redemption captura essa complexidade ao permitir que o jogador tome decisões que afetam diretamente a honra do jogador. A missão Água e Honestidade é um excelente exemplo disso, pois coloca o jogador diante de um dilema moral: ajudar Andrew McAllister de maneira justa ou recorrer a métodos questionáveis para obter a escritura de Pleasance House. Além desta missão, Red Dead Redemption apresenta várias missões que desafiam a moralidade do jogador, como por exemplo, as missões do Homem Estranho, chamada Eu Conheço Você. Suas missões misteriosas fazem com que o jogador questione sobre suas ações e sua busca por redenção. Lembrando que tem um vídeo aqui no canal onde apresento a teoria de que talvez o Strangeman seja uma divindade ligada ao voodoo haitiano, chamado Barão Samedi. Este vídeo será deixado nos vídeos finais. Após entregar a escritura de Pleasance House a Andrew McAllister, ele finalmente toma posse do local e se prepara para iniciar sua perfuração em busca do tão sonhado reservatório de água subterrânea. No entanto, o jogo nunca revela se McAllister realmente encontra água ou se sua crença na vara de radiestesia era apenas um sonho ingênuo. Essa falta de conclusão definitiva adiciona um toque de mistério à missão, deixando os jogadores se perguntando se McAllister foi bem sucedido ou se sua busca foi em vão. Alguns fãs especulam que a Rockstar Games intencionalmente deixou essa questão em aberto para reforçar a temática do Velho Oeste, onde nem todas as histórias têm finais felizes ou certezas absolutas. Mas eu quero saber de você: pagou pela escritura ou tomou posse dela à força? Sabe de uma coisa? Acredita que McAllister realmente encontrou água ou foi enganado por sua própria crença? Qual foi sua reação ao desfecho da missão? Me respondam estas perguntas, escolham um desses vídeos finais e nos vemos daqui a pouco.